O que você faria se aos 12 anos visse Deus? E se décadas depois descobrisse que o universo inteiro está vivo e que você é parte dele? Este é o homem que desafiou a razão, mergulhou nas sombras da mente humana e voltou com um segredo. A realidade é muito mais estranha do que imaginamos. Agora você conhecerá mais sobre Carl Jung, psicólogo que encontrou Deus onde ninguém ousou procurar e provou que somos todos parte de uma história cósmica. Jung não era um místico, um alquimista ou um profeta. Era um médico, um psiquiatra. Mas sua jornada o levou além da ciência, além da razão. Ele mergulhou no abismo do inconsciente e voltou com um mapa do universo. Este é o homem que provou que somos feitos não apenas de átomos, mas de histórias, mitos e divindade. Se você já teve um sonho que parecia real, se já sentiu uma conexão inexplicável com algo maior, ou se já se perguntou por que existimos, este vídeo vai abalar suas certezas. Aviso: você nunca mais verá a si mesmo ou o mundo da mesma forma. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 em Caswell, Suíça. Mas sua verdadeira jornada começou em um quarto escuro. Quando Jung tinha 3 anos, sua mãe, Emily Jung, sofreu um colapso mental, mergulhando em delírios e alucinações. Ela dizia ouvir vozes e acreditava que um espírito chamado Aion a acompanhava. Para o jovem Carl, aquilo foi uma primeira lição. A mente humana não é apenas um órgão físico, é um portal para o desconhecido. Aos 11 anos, uma experiência ainda mais marcante. Enquanto caminhava para a escola, desmaiou após ser empurrado por um colega. Os médicos não encontraram nada de errado, mas Jung sabia. Seu corpo havia sido possuído por uma força invisível. Ele começou a ouvir vozes, a ter visões de uma figura que chamou de Senhor de Basileia, uma entidade que o guiava como um mentor espiritual. Foi então que ele decidiu: vou me dedicar ao espírito, pois ele me escolheu. Aos 12 anos veio a visão que o marcaria para sempre. Em uma tarde cinzenta, ele viu Deus no céu, não como um ancião barbudo, mas como uma luz ofuscante que emanava uma energia terrível e sublime. Ele é real, pensou, e está em toda parte. Essas experiências o tornaram um menino solitário, obcecado por segredos que ninguém mais entendia. Ele passava horas sentado à beira do Reno, observando as águas e perguntando-se: se Deus é real, por que ele se esconde? Anos mais tarde, já um psiquiatra brilhante, Jung encontrou Sigmund Freud. Foi uma explosão de ideias. Freud via a mente como um caldeirão de desejos reprimidos, especialmente os sexuais. Jung concordava, até certo ponto. Mas havia algo mais. Enquanto estudava pacientes esquizofrênicos e analisava sonhos, ele percebeu padrões que transcendiam indivíduos. Sonhos com inundações, quedas, figuras heróicas. Não eram aleatórios. Eram fragmentos de uma memória ancestral compartilhada por toda a humanidade. Freud chamou isso de interessante, mas perigoso. Jung insistiu: o inconsciente não é só pessoal. Há um oceano por baixo do solo e todos bebemos dele. Era o nascimento do conceito de inconsciente coletivo. Mas a amizade desmoronou. Em 1913, após anos de colaboração, Jung publicou Transformações e Símbolos da Libido, onde criticava a visão reducionista de Freud. Freud rebateu: Jung está obcecado por Deus, isso é perigoso. A ruptura foi inevitável. Jung mergulhou em uma crise existencial. Ele teve visões de sangue jorrando da Europa, prevendo a Primeira Guerra Mundial. Sua mente estava em chamas. E foi ali, na escuridão, que ele encontrou a si mesmo. Ele escreveu: minha alma, onde está você? Você tem uma alma, ou sou eu que tenho uma alma? Entre 1913 e 1930, Jung escreveu um manuscrito misterioso, o Livro Vermelho.
Nele, ele documentou suas visões, diálogos com entidades como Salamandra, Ka e Philemon, e sua própria loucura. Eu me sentia possuído, ele confessou. Era como se deuses antigos falassem através de mim. Philemon, um dos arquétipos mais poderosos, ensinou-lhe que não somos os autores de nossos pensamentos. Eles nos visitam como pássaros que pousam em nosso jardim. Jung descreveu como esses encontros o levaram a criar a imaginação ativa, uma técnica para dialogar com o inconsciente. Ele escreveu: se você não se tornar um instrumento da alma, ela o destruirá. O livro vermelho foi mantido em segredo por décadas, considerado perigoso demais para ser publicado. Quando finalmente foi revelado, em 2009, o mundo descobriu que Jung não era apenas um cientista. Era um visionário que ousou mapear o território proibido da psique. Suas páginas estão repletas de ilustrações de mandalas, símbolos que representavam sua busca por ordem no caos. Jung não encontrou na psiquiatria tradicional respostas para suas visões. Foi na alquimia medieval que ele descobriu uma linguagem para o inconsciente. Os alquimistas, segundo ele, não buscavam transformar chumbo em ouro. Buscavam transformar a alma. Ele estudou textos como o Rosarium Philosophorum e descobriu que os símbolos alquímicos, como o rei e a rainha, o dragão e o processo de Nigredo, eram metáforas para a jornada de individuação. A alquimia, para Jung, era uma psicologia ancestral, um mapa para integrar os opostos, masculino e feminino, consciente e inconsciente, sombra e luz. Ele identificou 3 estágios alquímicos que refletem a transformação psicológica. Nigredo, o caos inicial, a confrontação com a sombra. É o momento em que o ego é dissolvido, como o chumbo bruto exposto ao fogo. Albedo, a purificação, a emergência do self. Aqui, o indivíduo confronta sua ânima ou ânimos, integrando aspectos reprimidos. Rubedo, a união dos opostos, a pedra filosofal. É a totalidade onde o self se torna consciente. Jung via a alquimia como uma ciência espiritual, onde matéria e espírito são um só. Ele escreveu: o ouro dos alquimistas não é metal. É a luz da consciência nascida das trevas. Jung foi além de Freud. Ele percebeu que o inconsciente coletivo não é apenas um depósito de símbolos. É a própria trama do universo. Mitos, lendas, religiões não são invenções humanas. São memórias cósmicas que existem além do tempo. Quando você sonha com um dragão, não está inventando. Está acessando um arquétipo que habita a alma da humanidade há milênios. Ele estudou a alquimia e percebeu que os alquimistas não buscavam ouro, mas a transformação da alma. A pedra filosofal era uma metáfora para o self, a divindade dentro de nós. E a matéria? Para Jung, ela era a manifestação física do inconsciente coletivo. O universo é vivo, ele escreveu, e nós somos parte dele. Essa ideia antecipou conceitos da física quântica. Hoje, cientistas falam em universo consciente. Jung já dizia: a matéria e o espírito são 2 aspectos da mesma realidade. Ele via o mundo como uma rede de significados, onde até uma pedra carrega a memória do cosmos. Jung entendia que a mente humana é moldada por histórias. A sugestão, como a hipnose, funciona porque acessamos camadas profundas do inconsciente. Mas ele foi mais longe. A autossugestão é a chave para a liberdade. Quando você repete "eu sou forte", não está apenas mentindo para si mesmo. Está reprogramando arquétipos. Está dialogando com o inconsciente coletivo, que responde como um eco cósmico. Ele usou isso em sua prática clínica. Um paciente, um homem obcecado por suicídio, sonhou com um homem dourado que o guiava. Jung interpretou: é seu self tentando se manifestar. Anos depois, o paciente se tornou um líder espiritual.
A cura, Jung disse, é a integração do divino na vida cotidiana. Ele alertava: se você se convence de que é fraco, o universo conspirará para provar que você está certo. Nossos pensamentos são feitiços que moldam a realidade. Agora, a pergunta que fica é: Jung realmente encontrou Deus? Em seu livro Resposta a Jó, ele escreveu que Deus não é um ser, mas um processo, a tensão entre opostos, luz e trevas, masculino e feminino, ordem e caos. Deus, para Jung, é a força que busca equilíbrio através de nós. Ele viveu isso durante uma viagem à África, em 1925. Lá, Jung viu uma estrela cadente e sentiu uma conexão cósmica. Eu sou parte disso, ele escreveu. Não um observador, mas um participante. Anos depois, em seu leito de morte, ele disse: o espírito é a vida que atravessa a morte e se torna eterna. Mas seu encontro mais profundo foi com o Self. Em 1944, após um infarto quase fatal, ele teve uma visão transformadora. Viu-se flutuando no espaço, rodeado por uma esfera de luz que continha toda a história da humanidade. Era Deus, ele escreveu, mas não um Deus pessoal. Era a totalidade, a união de todos os opostos. Eu era eu mesmo, mas também era o mundo. Ele explicou: o Self é a imagem de Deus na psique. É a meta última da individuação, onde a consciência se funde com o inconsciente e o homem se torna um microcosmo do universo. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever eventos significativos que não têm conexão causal, mas carregam um profundo significado simbólico. Por exemplo, você pensa em um amigo há anos, sem notícias, e ele te liga naquele instante. Para Jung, isso não é coincidência. É o universo revelando sua natureza conectada. Ele ilustrou isso com o caso de uma paciente que sonhou com um escaravelho dourado. No momento em que ela contava o sonho, um besouro, símbolo de renascimento no Egito Antigo, bateu na janela do consultório. O inconsciente coletivo não está no espaço ou no tempo, ele disse. Ele é o espaço-tempo. Carl Jung morreu em 1961, mas sua obra está mais viva do que nunca. Por quê? Porque ele respondeu às perguntas que a ciência materialista ignora. Por que sonhamos? O que é a sincronicidade? Como a mitologia nos une? Hoje, físicos falam em universo consciente, psicólogos estudam a espiritualidade e artistas buscam significado além do racional. Jung foi o pioneiro. Ele nos mostrou que não somos máquinas feitas de carne, mas seres cósmicos, tecidos de histórias, símbolos e divindade. Sua teoria da individuação, a jornada de integrar a sombra, a ânima, ânimos e o self, é um guia para a autorrealização. Não se trata de ser feliz, ele disse. Trata-se de ser completo. E então eu te pergunto, se o universo é vivo, se Deus habita cada átomo, que história você está contando para ele? Jung deixou um aviso. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Sua missão era nos fazer entender que a divindade não está em um céu distante, mas aqui, agora, em cada célula de nosso corpo, em cada raio de luz, em cada partícula de poeira cósmica. Ele provou que somos fragmentos de um todo e que nosso maior desafio é abraçar essa verdade sem medo. Não há religião mais elevada, ele escreveu, do que a adoração da vida em sua totalidade. Se este vídeo abalou sua visão de mundo, deixe seu comentário. Compartilhe com alguém que precisa se reconectar com o mistério da vida. E não se esqueça, você é parte do universo, e o universo está apenas começando a se entender.